Olá, mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos um pouquinho mais sobre o livro do Apocalipse. Eu gostaria de começar com vocês lendo o verso 3 do capítulo 1, para recordarmos a bênção que é dada àqueles que estão dispostos a estudar o livro. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, meu querido, essa bênção é para você, que se dispôs a estudar conosco o livro do Apocalipse. E o capítulo de hoje é o capítulo 11, tem como título As Duas Testemunhas Mártires. O que João estava para presenciar seria uma batalha entre as forças do mal contra a palavra de Deus, que teve seu ápice na Revolução Francesa. Então foi dada uma ordem a João, nesse capítulo, no verso 1 e 2. Que ordem foi essa? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Vamos então estudar e ver o que significa cada um dessas palavras, dessas expressões aqui desses primeiros versos. Primeiramente, é dada uma ordem a João para que ele medisse o santuário. Isto é uma referência ao juízo. Esse juízo que teve seu início em 22 de outubro de 1844, assim como nós estudamos na lição passada, né? Que ao final dos 2.300 anos teve início o santuário, que seria purificado. Essa purificação seria do santuário no céu, fazendo menção ao juízo investigativo que, quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, ele começou a passar em revista a vida de todas as pessoas que já passaram aqui por essa terra, né? E esse santuário descrito aqui é o santuário celestial, porque na época em que João recebeu essa visão, o templo de Jerusalém já havia sido destruído no ano 70 depois de Cristo. O pátio representa a terra, e o fato de deixá-lo para os gentios refere-se àquelas pessoas que ainda não haviam sido evangelizadas. A cidade santa aqui representa a igreja verdadeira, que foi pisoteada no período da supremacia papal, né, como um objeto de ódio de Satanás e seus agentes. Agora nós vamos fazer alguns cálculos. Aqui nesta passagem, refere-se a um período de tempo de 42 meses. Se nós multiplicarmos 42 por 30, nós vamos chegar ao total de 1.260, né? Ou seja, os 42 meses são 1.260 dias. E aplicando aquele princípio que em profecia um dia se representa um ano, nós vamos então chegar ao total de 1.260 anos. Mas quando que começou esse período? Esse período ele iniciou-se no ano de 538 depois de Cristo, né? Se nós somarmos 1.260, vamos chegar ao total de 1.798. Ou seja, esse período que começou em 538 foi o ano em que o Papa foi declarado pelo imperador Justiniano como a autoridade máxima. Na verdade, essa ordem já tinha sido dada desde 533, mas havia uma tribo em Roma, uma tribo bárbara, os ostrogodos, que eles não permitiam que o Papa fosse a autoridade máxima. E aí, nesse ano de 538, essa tribo foi expulsa de Roma. E aí, então, iniciou-se o período de supremacia papal. E o ano de 1798 foi o ano em que terminou a Revolução Francesa. O que houve de especial nesse ano? Napoleão Bonaparte deu a ordem para um de seus generais, Berthier, invadir Roma e prender o Papa. No caso, era o Papa Pio VI. Ele foi levado para o exílio. E aí, então, encerrou-se o período de supremacia papal. Roma já não era a autoridade eclesiástica máxima reconhecida por todo mundo, né? Mas aqui também nos falam de duas testemunhas, que essas duas testemunhas elas estavam profetizando
vestidas de pano de saco, né? De acordo com o verso 3 e 4, nós lemos o seguinte: darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se nós atentarmos para as palavras de Cristo em São João 5,39, nós encontramos o seguinte: examinar as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são testemunhas de Jesus. O próprio Jesus falou isso, ok? E o que representam as 2 oliveiras e os 2 candeeiros? São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. E no Salmo 119, no verso 5, nós lemos o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus é comparada com lâmpada e com luz, porque ela nos ilumina o caminho. E antigamente o azeite era o principal combustível para as lâmpadas. Está aí a comparação com 2 oliveiras e com 2 candeeiros. Assim nós podemos comparar a Bíblia como um guia que não nos deixa errar o caminho. Diante disso, nós podemos concluir que essas 2 testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, certo? E pelo fato de elas estarem profetizando vestidas de saco, antigamente era um costume entre o povo de Deus, quando eles se arrependiam ou queriam se humilhar, eles rasgavam suas vestes, se vestiam de pano de saco e jogavam cinza sobre a cabeça. Ou seja, era uma atitude de humilhação diante de Deus. E pelo fato das Escrituras estarem vestidas de pano de saco, significa que elas estavam testemunhando de uma forma velada, por serem humilhadas e desprezadas. Foi justamente o que ocorreu no período da Idade Média. Todos os que usavam falar as verdades bíblicas foram cruelmente perseguidos, torturados, e muitos até foram levados à morte. Aqui a gente pode fazer a menção de o contato que Lutero teve com a palavra de Deus. A primeira vez que ele viu uma Bíblia, Martinho Lutero, ela estava acorrentada no mosteiro, né? E aquilo despertou a curiosidade dele. Por que aquele livro estava naquela situação? E daí então ele começou a folhear a palavra de Deus e começou a estudá-la, né? Mas existem outras características que são descritas dessa testemunha, que provam que elas são a palavra de Deus. No capítulo 11, versos 5 e 6, nós lemos o seguinte: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridades para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridades também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. A palavra de Deus, meus queridos, tem poder para fechar os céus e ferir a terra com os seus flagelos. Nós vemos uma menção a isso lá no livro de 1 Reis 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E Jesus confirmou que isso realmente aconteceu quando ele falou, que está relatado em Lucas 4, 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome. Ou seja, a palavra de Deus ordenou que não chovesse e realmente não choveu, os céus se fecharam, certo? Mas aqui também fala sobre uma besta que surge do abismo e o que ela faria com a palavra de Deus. Vamos ver no verso 17, no verso 7, capítulo 11 e o capítulo 22 e 3.
Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. Aí então no verso 2 e 3 de Apocalipse 20 mostra quem realmente é essa besta que surge do abismo. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Ok, então a besta que surge do abismo é o próprio Satanás. Né? E uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui, sobre a questão, quando é dito que a palavra de Deus tem poder para transformar água em sangue e lançar os flagelos sobre a terra quantas vezes ele quiser. Isso aqui a gente pode ver também uma relação do que aconteceu lá no Egito. Quando Deus deu a ordem para Moisés e Arão irem ao faraó, pedir que o povo de Deus saísse do Egito, senão o Egito ia ser ferido com pragas terríveis. A primeira praga que caiu no Egito foi justamente a transformação da água do rio Nilo em sangue, ok? E todos aqueles outros flagelos, Deus falou que ia ocorrer e eles ocorriam. Então, essa é a relação com a questão da água se transformar em sangue e dos flagelos também. E mais na frente nós vamos estudar sobre as 7 últimas pragas quando começarem a cair sobre a terra. E elas com certeza serão reais e vão acontecer, porque Deus falou que vai acontecer, então a sua palavra não muda, a sua palavra não mente. Ela realmente é confiável. Mas aqui há uma menção ao Egito e a Sodoma neste verso. O que representa? Por que a menção da crucificação de Cristo tem a ver com essa passagem? No verso 8 nós lemos o seguinte: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, e Egito, onde está o seu Senhor. Vou ler novamente. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A missão feita ao Egito tem a ver com a atitude de Faraó com Deus. Né? De acordo com Êxodo 5:2, ao Moisés ir falar com Faraó para libertar o povo, qual foi a resposta de Faraó? Quem é esse Deus para que eu acredite, para que eu faça o que ele está mandando? Né? Ou seja, quando a profecia se refere ao Egito, é a questão do ateísmo, das pessoas não acreditarem em Deus. E Sodoma, a gente sabe que ela foi uma das cidades destruídas lá no antigo Israel, né, no Antigo Testamento, por causa do seu pecado de licenciosidade. Né? A gente viu que quando os anjos chegaram lá em Sodoma, que Ló levou-os para casa, os habitantes da cidade ficaram ao redor da casa de Ló, pedindo que ele colocasse aqueles 2 homens para fora, porque eles queriam ter relação sexual com esses anjos, né? Ou seja, o Egito refere-se ao ateísmo e Sodoma à licenciosidade. Eles tiveram então seu cumprimento na França, mais precisamente durante a Revolução Francesa. A França foi o primeiro país da Europa a aceitar o cristianismo, mas também foi o primeiro e o pior país a refutar os seus princípios. E a gente pode ver isso durante a Revolução Francesa. Foi o período em que ocorreram as piores atrocidades de todos os tempos. Os franceses, liderados por Napoleão Bonaparte, tentaram conquistar o mundo, mas o resultado foram milhares de vidas perdidas, tanto do seu exército quanto de pessoas que eles destruíram. A França decretou a morte de Deus, ou seja, a imoralidade dominava por todos os lados. Milhares de cristãos foram aprisionados e mortos. Muitas bíblias e crucifixos foram lançados ao fogo em praça pública. Foi eleita uma bela mulher como a deusa da razão. E eles mudaram o calendário de 7 dias para 10 dias.
a cada 10 dias eles faziam festas com muitas orgias, com muita imoralidade e com muita bebedeira. E eles aboliram tudo que tivesse a ver com o cristianismo, como um voto da Assembleia Legislativa do país, né? Eles decretaram que não deveria existir mais nada que tivesse a ver com o cristianismo. E não foi à toa que este acontecimento foi profetizado no livro do Apocalipse, né? Através das suas atitudes, Jesus foi novamente crucificado na pessoa dos seus seguidores. O massacre de São Bartolomeu foi um indício claro do cumprimento desta profecia, onde milhares foram mortos em uma única noite, né? E nessa época aqui da Revolução Francesa, as pessoas se rebelaram tanto contra a Igreja Católica que milhares de sacerdotes, alguns foram para guilhotinas, outros foram mandados para as galés. O que eram essas galés? Eram colocados como prisioneiros em um barco, acorrentados. Mesmo se o barco afundasse, eles não tinham como escapar, porque eles iam morrer afogados porque estavam todos acorrentados. E muitos eram levados a remar até a morte. Era uma coisa muito cruel dessa época, né? Na verdade, as galés já eram criação dos romanos, né? Na época dos apóstolos, isso era uma coisa muito comum que acontecia. Mas por quanto tempo essas duas testemunhas ficariam mortas? Apocalipse 11:9 diz o seguinte: então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Ok? Bom, traduzindo ou interpretando, melhor dizendo, os 3 dias e meio, nós vamos chegar a um período de 3 anos e meio literais. No dia 26 de novembro de 1793, quando a Assembleia Legislativa decretou não a Deus, foi o início então desse período. E ele vai até o dia 17 de junho de 1797, quando a Assembleia Legislativa novamente legitimou a religião. Depois deles virem as consequências de abolir a religião, o aumento terrível que teve da violência, da depravação e da corrupção, a Assembleia Legislativa percebeu o quanto era necessário as pessoas terem uma crença em Deus. E assim então, o cristianismo foi reintroduzido novamente na sociedade. Este período ficou conhecido como o reinado de terror da Revolução Francesa. Em nome do Ser Supremo, ou seja, a deusa da razão, os revolucionários franceses guilhotinaram as pessoas com as quais não concordavam, fuzilaram-nas ou as exilaram e mandaram boa parte das mesmas para as galés. Foi o que eu falei ainda há pouco, né? A França rejeitou a reforma e colheu a revolução. Foi essa nação que, em primeiro lugar na Europa moderna, voltou-se oficialmente contra a religião de Jesus. Ou seja, o ateísmo aqui nesse período foi uma coisa assim muito divulgada, né? E o que significa a ida das testemunhas para o céu? Nos versos 11 e 12 nós lemos o seguinte: mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. A subida ao céu das duas testemunhas significa a grande divulgação das escrituras que ocorreu depois desse período da Revolução Francesa. Foram criadas então as sociedades bíblicas, tanto na Europa quanto na América. Em 1808 foi criada a primeira sociedade bíblica na Inglaterra e em 1812 foi a vez dos Estados Unidos. E daí por diante foram surgindo várias sociedades por todo o mundo.
né? Houve um grande interesse pela pregação do Evangelho e muitos missionários foram enviados a todo o mundo. Houve realmente um grande despertamento espiritual, cumprindo-se assim a profecia. Ou seja, a elevação das duas testemunhas aos céus é justamente essa divulgação que houve da palavra de Deus, né? As pessoas passaram tanto tempo sem ter contato com a palavra de Deus que estavam sedentas. E Deus, então, na sua misericórdia, na sua onisciência, Ele fez com que homens se levantassem para a criação das sociedades bíblicas. Em Apocalipse 11:13 nós lemos o seguinte: naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Este grande terremoto precederá o 7º selo, que é a volta de Jesus. No finalzinho desse capítulo fala sobre justamente a volta de Jesus, ok? Sobre o 7º selo. E a história conta que foi mais ou menos esse número de 7.000 pessoas que foram mortas durante a Revolução Francesa, pessoas que acreditavam em Deus, que eram fiéis a Deus, né? E eu gostaria de ler com vocês, então, aqui a última parte do capítulo 11. Nós vimos até o verso 13. Aí do verso 14 até o verso 19 diz o seguinte: passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Vocês lembram que quando a gente estudou sobre as 7 trombetas, foi dito que haveriam 3 ais que iam ocorrer no mundo. Esse, então, foi o 2º ai. O 3º ai começa quando o 7º anjo toca a sua trombeta. Diz o seguinte no verso 15: o 7º anjo então tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E o verso 19 já faz parte da próxima narrativa. Então, meus queridos, a gente pode ter certeza de que a palavra de Deus, ela é verdadeira. E durante esse período, ela foi severamente pisoteada e desprezada, mas Deus não permitiu que ela tombasse para sempre. Inclusive, as suas predições se cumpriram cabalmente. Como Deus havia dito aos seus servos os profetas, elas se cumpriram. E certamente ela vai continuar se cumprindo. Nós podemos confiar plenamente nela, pois a palavra de Deus nunca falha. E se queremos ter uma vida feliz e abençoada, nós precisamos aplicar os seus preceitos à nossa vida. Como eu li no início do estudo de hoje, que é bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda as palavras dessa profecia. Há uma bênção especial para nós, queridos, quando nós aceitamos essas palavras de Deus na nossa vida. E o meu desejo é que você realmente tome essa palavra e faça dela a sua guia de fé e prática, para que você encontre a salvação e não fique de fora da Nova Jerusalém, a vida eterna que Jesus tem preparado para todos nós. Esse é o meu desejo e minha oração por cada um de vocês.